11 horas e 39 minutos, 11h39. Bom dia para você, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. E a partir de agora, no seu rádio na internet, pelo liberdadesbs.com.br, você vai ouvir o Liberdade Notícias, é claro, na apresentação desse aqui que vos fala, Valmir Forteschi. E você já pode começar a conversar comigo, pode participar comigo no meu telefone, que é o WhatsApp, 3633-5401. 3633-5401. Agora você vai ouvir o tempo e a temperatura e eu já volto. Hora de saber como vai o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de céu encoberto em todo o sul do país. Pancadas de chuva podendo trovejar no oeste de Santa Catarina e nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, com exceção da região metropolitana de Porto Alegre e Nordeste rio-grandense. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para onda de calor. A temperatura fica acima da média por um período de 2 a 4 dias. A temperatura mínima fica em torno de 14 graus e a máxima pode chegar a 39 graus. A umidade relativa do ar varia bastante, entre 35% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Guimarães, o tempo e a temperatura. Vamos ao tempo e a temperatura deste momento aqui na tríplice fronteira dos bairros Centro, claro, 25 de julho, Xirame e nos estúdios da Liberdade. Aqui tá bem fresquinho, o Paulo Rogério deixou hoje com os 20 graus, né? Vamos aqui, segundo a estação meteorológica, não, segundo o clima-tempo, né? O clima-tempo agora diz que hoje será mais quente que ontem, já deu uma mudada aqui. Sol, nevoeiro de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, tomara que não chova, né? Agora, 19 graus é a temperatura, ventos a 8 km por hora e o sol ele vai se recolher pelas 19 horas e 2 minutos. É que ele deu uma recuada aí de uns quase 15 minutos, né? O nosso solzinho está indo embora. A estação meteorológica diz que nós estamos com zero vento, temos aqui uma temperatura de 24,4 graus, com relação aí aos 29, então está dentro da margem de erro, né, a nossa temperatura. Agora vamos fazer um pequeno intervalo e eu já volto com mais novidades aqui no Liberdade Notícias. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Neste verão, aproveite as ofertas do Forte Atacadista. Confira. Batata Easy Chef 2 quilos, R$19,78. Café Fino Grão 500 gramas, R$9,88. Achocolatado Nescau Sachê 1,2 kg, R$16,88. Refrigerante Guaraná Antártica PET 1,5 litro, R$4,99. E tem a Forte do dia. Margarina cremosa 500 gramas, R$4,48. Verão Forte. O barato da estação aceita todos os cartões. É hora de dar uma turbinada no seu carro com escapamentos Quasimodo. Escapamentos originais, esportivos e projetos especiais. Com escapamentos Quasimodo, você terá um som mais potente e performance aumentada. Também trabalhamos com pneus, suspensão, freio e na promoção pneu Ar 13 Pro, R$305. Montado e balanceado. Confira escapamento Quasimodo. Na rua Antônio Quasimodo, fone 3634-1380. Notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. 11 horas e 42 minutos e, claro, um grande abraço, pessoal do escapamento Quasimodo, que estão todos lá sintonizados. Então, eles estão participando aí com o Paulo Rogério, e a gente sempre muito atento aí à programação. Grande abraço, né? E não deixe de passar aí fazer o orçamento no escapamento Quasimodo. Onze horas e 43 minutos e agora você vai ouvir aí o Momento Solidário. Momento Solidário. Quem é tão rico que nada precise receber de alguém e ninguém é tão pobre que nada possa doar para alguém. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias. 11 horas e 43 minutos, 11h43, mas antes do Momento Solidário, eu quero falar para você o seguinte, ó, eu tenho o apoio cultural aqui do Plano Funeral e Assistência Familiar Layer, o apoio e segurança que toda a família merece no passamento do ente querido. E lá
você tem todos os benefícios do cartão do Plano Nair, com descontos e vantagens aqui no comércio local. Lembra ainda que a equipe do Joel está prontinha para lhe atender, então ligue agora no 3626-2568. Eu falei 3626-2568. Plano Funeral e Assistência Familiar Nair, o apoio e segurança que toda família merece. Quero falar para você do WhatsApp do Jorginho. Hoje é segunda-feira, né? Você saiu, foi passear, foi almoçar lá com o pessoal da comunidade de Rio Mandioca. Agora está na hora de fazer a lavação e deixar o carro limpinho, né? Cheirosinho. Aonde? No WhatsApp do Jorginho. O telefone dele para você agendar é o 99658-2838. Eu falei 99658-2838. Ali confunde, né? É 99658-2838. Quero falar para você também do AJ Restaurante. Já deixaram a minha marmita aqui e o Paulo já está saindo para lá, né? Saiu assim numa disparada lá para a ASP. Então, se você quer encomendar uma marmita, ainda dá tempo. O telefone é 99641-1323. Eu falei 99641-1323. Ou você pode passar lá no EJ, na ASP, né, na Associação dos Servidores Públicos, e saborear aquela comida de primeira categoria. Olha lá, né? Tá por lá o John, tá por lá o Adilson, o André e a Dona Lúcia, que são as cozinheiras, né, que fazem aquela comida com tanto sabor, com tanto carinho. Grande abraço para vocês lá. 11h45, agora sim, vamos falar aqui do Momento Solidário. Você ouviu ali na vinhetinha com o Paulo Rogério, a filosofia dele lá, que ninguém é tão pobre que não tem algo que não possa doar, e ninguém é tão rico que não tem algo que não precise que dê alguém, né? Então, assim, dentro dessa filosofia, eu quero falar para você que eu tenho aquela parceria com o pessoal da Missão Social Águias. E eles estão arrecadando roupas, calçados e doam para quem realmente precisa. Então é muito fácil você entrar em contato com o Águias para fazer a sua doação. É no 99978-8677. Eu falei 99978-8677, Missão Social Águias. Mas, ô Valmir, eu estou precisando de uma ajuda, me apurei agora no mês de fevereiro, não tem problema, estamos indo para metade do mês aí, ó, dia 13. Entra em contato no mesmo WhatsApp, você vai mandar um WhatsApp para eles que vão te visitar. 99978-8677. Dentro dessa filosofia, eu tenho aquela minha parceria com o pessoal aqui da paróquia São José, na Pastoral, através do padre Claudemir, meu grande amigo. Até vi ele lá na missa. O padre Claudemir fez um prato desse tamanho, assim, parecia um prato de pedreiro, né? Comeu bem lá, estava almoçando, fez a missa, depois foi almoçar junto com a comunidade, visitou todas as mesas, conversou, né? Cumprimentou a comunidade. Pensa uma festa bonita lá no Rio Mandioca, né? Acho que o bairro todo desceu para lá, né? Tinha gente sartando pelas beiradas da estrada lá. Mas enfim, um abraço para o Claudemir, todo mundo que participou da festa lá, do almoço, né? Porque não era uma festa, no almoço. E conversei muito com o padre lá, né? Muito atencioso. Mas dentro dessa parceria que nós temos, o padre sempre reforça. Não esquece de reforçar lá, porque assim, eu reforço. O padre aqui lhe arrecada os alimentos básicos para você deixar ali na Secretaria da Paróquia. O que é? Arroz, feijão, açúcar, café. Claro, se puder deixar um pacotinho da bolacha para agradar as crianças é uma boa. Mas não precisa levar um kit de alimentação lá. Nós conversávamos com o padre lá, com o padre Claudemir, com o seu Ianos, que se cada um deixar uma vez por mês 1 quilo de alimento, já ajuda. Nós temos aí mais de 12 mil pessoas nesse bairro. Todo mundo não vai deixar, né? Mas imagina se as 1.000 pessoas deixassem uma vez por mês 1 quilo de alimento. Um dia um deixa um feijão, outro dia um deixa um arroz, outro dia um deixa um macarrão, sal, café. Isso dá 1.000 quilos de alimento, né? Se tem alimento, não acaba mais. Então, se você passou por ali, faz a tua contribuição. Uma vez por mês, deixa 1 quilo de alimento, já ajuda o pessoal do padre lá, e o pessoal consegue manter as famílias que eles cuidam, né? 63 famílias em dia. Grande abraço para eles lá. Vamos para os informes aqui, eu quero falar para vocês que o padre falou assim, ó, reforça a minha festa. E amanhã ele vem aqui, né? Então amanhã o padre vem aqui para falar da janta, do almoço, para falar da festa dele, que eu preciso fazer o que a Marisa me falou lá, arrumar um espelho para espelhar esse negócio aqui. Aqui diz o seguinte, que vão ter aqui a festa dia 11 e 12 de março, vai ser a festa aí da paróquia São José, lá em Serra Alta, né? 2 semanas de festa, né? Vai ter Santa Missa, vai ter carreata, vai ter os comes e bé. Aqui espetinho de tilápia, essa pode ter que me contar, né? Camarão do campo, deve ser camarão do campo, não é possível. Churrasco, brincadeira para as crianças. Aí no domingo tem Santa Missa, almoço, churrasco, pão, maionese, bife. Almoço com churrasco, pão, maionese e bife. Troço é pesado, né? Desfile do Rei da Rainha, Santa Missa também. Ó, tem missa aí 24 horas. E durante a semana tem os cafés, né? Aí o padre faz café aí também com o pessoal, serve café.
15 horas aqui, ó, no domingo, domingo dia 19, nós temos a Santa Missa com a bênção de padrinhos e madrinhas das festas, e às 15 horas temos o café lá na São José. Né? Então o negócio é grande, né? Essa festa é pesada. Quem vai animar a festa lá é a banda Tremel e depois também o Júlio César e Rodrigo, né? Eles são animação de festas no domingo. Então animando as festas aí, estão trabalhando, pesado, precisam ganhar dinheiro, tá certo. O cartaz é bonito, né? Fazia tempo que não via os cartazes bonitos, assim, já começou a ser produzido os cartazão de festa, né? Isso aí o pessoal gosta dessas coisas. 11 horas e 49 minutos, eu já falei pra vocês, falei que encontrei muita gente boa, né? Encontrei seu Domingos, né? Meu vizinho foi almoçar também lá, seu Domingos, grande abraço pro seu Domingos, estava lá na festa. Uma infinidade de pessoas que estavam por lá, né? Os Rocha estavam almoçando lá, né, seu Rocha? Estava ele, a esposa, os netos, todo mundo almoçando por lá. Falei, eu vi os Nader por lá, né? Eu vi só o seu Arnoldo Gruber, né? Também estava lá, né? Olha, só gente boa, bastante conhecidos, né? O pessoal estava por lá. Até meu pai estava lá, né? O Alexandre Portes também estava lá, né? Faceiro, quando eu vi isso, o que estava fazendo, né? Estava enchendo a barriga, né? Tava certo, né? Foi lá almoçar também. Então falei, o bairro inteiro desceu aí pro Rio Mandioca e fez um almoço de qualidade, né? Fez o pessoal comer bem, né? Comida boa, entende? Quando tiver, espero que me convide de novo, valeu a pena, né? Então tá aí, muita gente, tava lá o Sandro, né? O Sandro tava cuidando da parte de segurança, também tava por lá, tava lá cuidando, quem mais que eu vou lembrar, cara? O seu José Janoski, vi também o Rodrigo Vargas, tava prestigiando a festa, também tava por lá. A vereadora Lili também estava lá, né? Fez fotografia com o padre, tudo, estão prestigiando a festa. Então, o pessoal, as lideranças foram para lá também para prestigiar a festa. Fazia tempo que não se via uma reunião tão grande, né? Claro, estava tudo em Covid, né? O pessoal foi lá, bebeu, se divertiu, né? Tava bonito, né? Mesmo, e bebeu refrigerante, de passagem, né? O pessoal tomou refrigerante, né? Tomou água lá, tinha sorvete para as crianças, né? E o calor, e a turma se escondendo debaixo das árvores e tal, bonito ter ver o negócio lá, né? Então tá certo. Aí se eu esqueci de falar de alguém que eu vi por lá, peço perdão, que não lembro de todo mundo, né? Mas eu digo que toda a comunidade estava lá embaixo. Tava o Adilson, o Negão, estava lidando com sorvete lá, né? Tava lá servindo sorvete para Tigrado. Então um abraço para todos os conhecidos que eu vi, aqueles que estavam por lá e me viram e eu também não falei, né? Porque às vezes não vê também, fica meio cego, né? O Semin, né? O Semin estava lá também, né? Ele que tem o jornal Folha da Serra, estava lá fazendo a cobertura do evento também, estava com a família almoçando. Falei, o pessoal desceu mesmo assim, desceu em peso lá, né? Atendeu o chamado da comunidade, foram lá e fizeram um baita, um inferno do almoço, né? Um baita do almoço. Até o bonito de ver, né? O pessoal comendo bonito, sentando, levantando, né? Aquela fila grande, mas andava, né? Não tem um problema com fila. O bom é a fila andar, né? Mas amanhã o padre vem aí para agradecer, né? E vem para contar mais sobre o que aconteceu lá nesse almoço e falar lá nas cozinheiras, né? Que almoço gostoso, carne boa, né? Frango, arroz, e polenta, e macarrão, e aquela salada boa, né? Tinha de tudo lá, né? Eu até quebrei meu regime, né? Comi que nem um condenado, né? Fazer o quê, né? 12 horas e 52 minutos, mas tem notícia boa aqui para São Bento. Aqui, ó, a notícia boa é o seguinte: o Pedro Kussai, ele conseguiu verbas aqui para algumas entidades do nosso município. E eu conversei com ele na sexta, na realidade pediu uma entrevista na sexta, não deu tempo. E aí no domingo ele gravou para mim. Então eu conversei com o Pedro Kussai e ele vai falar agora com os ouvintes aqui da Liberdade FM para falar dessas verbas que ele trouxe. O pessoal está divulgando bastante. Eu imagino nem bem começou quem é que é o deputado. Eu acho que isso é um recorde. Hoje nós estamos aqui e hoje que teve uma mudança de governo federal. Nós estamos com 43 dias aí, acho que 43 dias do novo governo, e já tem recurso chegando aqui para São Bento do Sul, né? Então isso não é pouca coisa não. Deixa eu pegar aqui para mim certinho. O homem chegou aqui já trazendo recurso aqui, ó. O governo, através do Pedro Kussai, liberou 1,4 milhão para o Hospital e Maternidade Sagrada Família aqui em São Bento do Sul. Que dó, né? Porque eu digo uma coisa para vocês, eu quero que tire o hospital do centro. Nós estamos fazendo uma campanha aqui, na próxima vou ter que fazer uma reforma, vamos ter que ver, eu não sei se nessa legislatura algum dos vereadores vai ter vamos dizer assim, essa coragem de fazer essa lei ainda num prazo aí de 5 anos, né, o meio-dia, sei lá, assim, meio-dia não dá, tô brincando, mas dando um prazo para que esse hospital saia aqui do centro do município de São Bento do Sul, não comporta mais isso ali.
é uma briga que precisa ser mudada. E interessante porque a Marge esteve aqui, né? Boa tarde, Marge, para você também. A Radilina está participando, boa tarde. E a Marge me trouxe, ela tem um projeto pronto para um hospital novo. Fiquei impressionado, ela me mostrou o projeto dela, né? Quero mandar um abraço para a Marge, muito obrigado. Ela teve sexta-feira à tarde, marcou comigo, veio. E tem um projeto prontinho para a mudança do hospital. Então ela já fez um estudo, fez o TCC em cima dela e viu que aqui não é viável mesmo manter esse hospital no centro de São Bento do Sul. E agora nós precisamos de um cocô roxo para entrar lá nessa Câmara de Vereadores, né? Não que os nossos vereadores aqui têm, essa legislatura tem outras prioridades, mas nós precisamos de um representante que entre lá para fazer essa lei, para atravessar essa lei e para fazer com que esse hospital saia do centro de São Bento do Sul. Não tem mais condições, não tem mais condições, não tem jeito. Veja, mais 1 milhão, agora 1.400.000 para o Hospital e Maternidade Sagrada Família. E para quê, né? Colocar um dinheiro, né? Colocar um dinheiro numa coisa que não vai mais para frente, numa obra que não traz mais resultado, né? Então fica mexendo, faz novo, né? Faz novo que sai bem mais barato, com melhores equipamentos, melhores lugares, com lugares mais salubres para as pessoas trabalhar e, claro, também para atender os nossos convalescentes, os nossos doentes. Vamos ouvir então a matéria com o Pedro Kussay e eu já volto para comentar o assunto. Quero saudar a todos os nossos amigos ouvintes e dizer, como deputado federal, que está acompanhando de perto o novo governo, nós comemoramos uma iniciativa em 2 meses de governo de apoiar a saúde, de apoiar os nossos hospitais no Brasil. E para Santa Catarina, o governo federal está destinando 110 milhões de reais. E destes 110 milhões, para São Bento, está destinando 161 mil reais para o PRORI e 1.400.000 para o Hospital e Maternidade Sagrado Coração. A saúde, cuidar da vida, é prioridade. E por isso que nós celebramos esta conquista para o povo brasileiro e de modo particular e especial para o povo de catarinense, que vai receber 110 milhões de reais e destes 1.561.000 para São Bento, para o PRORI e para o Hospital e Maternidade Sagrado Coração. Vamos continuar lutando para reconstruir o nosso Brasil e transformar este nosso Brasil num orgulho que traga dignidade para todo o nosso povo brasileiro e catarinense. Como deputado federal, vamos estar acompanhando as ações do nosso governo. Um grande abraço, obrigado por essa oportunidade de estar falando com os nossos amigos ouvintes da Rádio Liberdade. 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 Não dá pra desligar. Bom, 11h57, é verdade, liberdade não dá para desligar. Então você ouviu aí o deputado federal Pedro Kussay, né, que falou desse importante valor que ele trouxe para os nossos hospitais aqui da nossa região e está fazendo esse trabalho. Então agradecer ao deputado e ver, como eu disse, em 43 dias de governo. Isso de hoje, hoje é dia 13, né? Então para homenagear aí o deputado, foi vinculado aí no dia 13 aí a dita matéria. Quero agradecer ao Pedro Kussay, como eu disse, precisa das verbas, não tem que se discutir, porque tem que se arrumar e tem que se ajeitar essa questão aí do hospital. Mas eu defendo que o hospital precisa sair do centro o mais rápido possível. Para isso nós precisamos de lideranças rapidamente dentro da Câmara de Vereadores, que se prepare esse projeto e que se elimine essa questão, faça através de força de lei, que por bens não vão sair, né? Eu lembro que já tem uma lei aqui que proíbe que se tenha dentro do círculo, aqui dentro
me fugiu a palavra aqui, mas dentro do perímetro urbano aqui de São Bento do Sul, do perímetro urbano de centro, já não pode ter indústrias que façam barulho, né? Não pode ter indústria. Então, se existe uma lei que proíbe as indústrias, nós podemos fazer uma lei que proíbe também que você tenha esse tipo de hospital aí. Então, vamos ter que dar um jeito de fazer uma lei para que faça a mudança e que se vá para algum outro lugar, outro local, né? 11 horas e 58 minutos, logo depois a outra, estamos aguardando aqui o secretário Josias, que já estava deslocando aqui para São Bento do Sul. Já tive também mais uma reclamação aqui do pessoal lá do Mato Preto, mandaram uma boca de lobo, aí mandaram que está tudo estragado, tudo estaporado, né? E eu já passei lá para o pessoal da Obras, para eles dar uma olhada e ver quem que é a responsabilização para ir ver e arrumar esse negócio lá. Passei para ir. Falando nisso, também quero agradecer mais uma vez a Obras, o Arnoldo Paulino, o pessoal que está me ouvindo lá, ali na 280, na rodovia Pedro Bayer, né, que eles dizem, lá foi arrumado, conseguiram passar uma máquina e deram ajeitado naquela calçada. Agora, pelo menos, os nossos adolescentes, as pessoas podem usar aquela calçada, né? Porque estava terrível. Ficou ali mais ou menos 2 meses aguardando uma liberação que não vinha, mas aí o Magrão tomou a atitude, né? E pediu, o pessoal dele foi lá, então agradecer mais uma vez o Magrão, e o Ayrton e o Arnoldo lá, o pessoal da equipe dele que foram lá e fizeram a limpeza, né? E agora já a calçada está em dia lá, pelo menos tem um mínimo de condições das pessoas andar. Agradeço de coração. E então tá por aí, né? Então acho que falei isso, agradeci isso aí, não me esqueci de nada. Lembrar também que o Magrão teve aí no programa do Arnoldo ontem à tarde, né, Arnoldo? Estavam aí conversando, falando de moda de viola e tudo, né? Isso é importante. 12 horas, vamos fazer a virada do programa, vamos pro intervalo e eu já volto aí para trazer as mais reclamações e conversar já também com vocês sobre aqui os assuntos do Liberdade Notícias, trazer as informações, é claro. Liberdade, não dá pra desligar. CYN 597, 87,9. Liberdade FM. A nossa rádio. São Bento do Sul, Santa Catarina. A nossa rádio. Esta programação tem o apoio cultural de... Oi família, vocês não sabem da novidade. Agora a Unifique também é móvel. Então agora vou ter minha internet, TV HD, telefone fixo e também meu celular, tudo na Unifique? Meninos, vocês estão mesmo atrasados. Já fui ontem na loja Unifique e escolhi minha oferta mensal. São ofertas semanais, quinzenais e mensais. Os melhores preços estão no Fique Móvel. Unifique, a tecnologia nos conecta. Consulte condições no site fiquemóvel.com.br. Liberdade Notícias. Segurança, justiça, polícia. 12 horas e 1 minuto, 12 e 1, e claro, Liberdade Notícias, é isso, é segurança, é justiça, né, polícia, temos de tudo por aí. Então, eu já conversei com o nosso secretário, já está se deslocando para cá, né, para fazer entrevista. Vamos falar hoje com o secretário Josias, que vai falar aí sobre a volta às aulas, vai falar sobre essa questão dos atendentes, né, então tem bastante coisa aí, tem muito assunto para a gente ir conversando. Quem está conversando comigo, quem apareceu por aqui pela live também foi o Arsênio aqui, ó. Boa tarde, povão de São Bento. Tá ruim, mas tá bom, né? Hoje é dia de ressaca. Tem que beber menos, né, a Arsênio aí, não tem ressaca. E a Janice também apareceu por aqui. Boa tarde, Fortes, que estamos na escuta. Muito obrigado aí pela sua participação, né? Então tá todo mundo aí prontinho. Arsênio, não vi mais um projeto dos vereadores de São Bento do Sul. Cadê os homens? Mas é assim, começou também, agora vai para a segunda, terceira sessão, né, Arsênio? Vamos dar um tempinho aí, porque está iniciando o ano, então a gente tem um pouco de pressa, mas às vezes a coisa não acontece como a gente quer, né? Então hoje já tem sessão de vereadores, hoje já começa a entrar uns projetos importantes lá na nossa Câmara de Vereadores. Hoje tem sessão da Câmara, então já começa a fazer a movimentação na roda, a roda começa a movimentar aí, e as coisas começam a acontecer. São poucos dias, né? A gente que não trabalha direto,
parece que não pensou, o ano já não... Um engata no outro, como diz o outro, parece uma corrente, né? Mas aí não, quando o pessoal dá uma parada, ele tá aí volta, né? Iniciou agora no dia 1º de fevereiro as sessões, então agora acho que é a segunda, terceira, já é para a terceira sessão, se não me engano, então é normal dar até se acertar tudo também. A nossa presidente Azuleika lá está se organizando, né? Tá pegando todos os macetinhos. A semana passada já teve o pessoal estava corneteando lá com relação à questão de umas publicações que saíram equivocadas, mas eu quero fazer uma defesa em nome do pessoal que não é concursado da Câmara, que são os contratados. Eles não foi nenhum erro da equipe da Azuleika, que fique bem, dessa nova equipe que assumiu, então que fique bem esclarecidos os fatos, né? Houve um problema ali, houve um pequeno esquecimento, vamos dizer assim, não vou entrar nos detalhes também, mas não foi por parte da equipe da Azuleika, que fique bem claro isso aqui, né? Parece que a pessoa que acabou tendo esse descuido, é uma pessoa que tem uma larga experiência dentro do legislativo. Então tem que cuidar com isso também, né? Mas acontece, né? Acontece, não deu tempo de revisar e acabou que acontecendo, mas já foi corrigido no ato, né? Mas que fique bem claro que não foi nenhuma dessas pessoas que foram contratadas, que vieram agora, né, fazer parte do quadro, por parte da, então, presidente Azuleika, né? Tem que deixar bem claro. Os corneteiros de plantão já dizem, já começaram, né? Não é bem assim, né? Tem que olhar bem, passar aquela lupa, né? Para ver o que está acontecendo ali, isso é importante. Bom, Jorge, 5 minutos, um negócio que eu conversei com o padre, fiquei muito faceiro também lá no almoço de domingo, foi o seguinte. Ele me confidenciou lá que já estava em bom andamento a questão daquela capela mortuária aqui para o bairro Serra Alta. Isso é uma bandeira de luta que eu levantei, eu falei que esse ano eu gostaria de resolver isso. E a vereadora Terezinha tem sempre sido muito gentil, né? Está dando encaminhamento. Parece que já foi lá uma engenheira da prefeitura para analisar o local e para fazer então já o projeto para dar andamento à obra. Tomara que consiga, né? Até vou entrar em contato com a Terezinha para ela me explicar bem certo quem é que é a engenheira que está cuidando disso, né? E depois certa engenheira vai para o arquiteto para que se faça logo esses projetos todos. Uma notícia boa também, parece que a parte de documentação de terreno já vai ser mais ágil do que a gente esperava, né? Então isso é muito importante. Então espero que dê certo. Fiquei muito contente com essa notícia que o padre me disse que a capela mortuária lá de Serra Alta, né, vai sair e vai estar logo vai estar pronto, né? Então o nosso pessoal vai ter um lugar, pelo menos, para que se tenha um pouco mais de comodidade quando precisar velar aí um ente querido. Isso é importante. 11 horas e 6 minutos, 12 e 6, já chegou aqui o nosso entrevistado, o secretário de Educação, Josias Tex. Vou já chamar ele para o ar para conversar, porque eu estava só aguardando a chegada dele aqui, né? Para nós conversarmos com o Josias. Ele vai falar para nós hoje aí sobre educação, sobre essa volta às aulas aqui dos alunos, né? Então o debate é bom, porque o Josias ele sempre nos traz uma audiência boa também e sempre tem novidades com relação à educação. Bom dia, secretário Josias. Bom dia. Tudo tranquilo, seja bem-vindo aqui ao Liberdade Notícias, né? Nós estamos já aguardando para trazer sempre as novidades lá da nossa secretaria. Acho que o Josias está sem retorno? Estou sem retorno ali, não estou escutando o que você está falando, Fortesque. Ah, então só um minutinho. Abrir a porta e eu para não poder escutar o que você falou. Tranquilo. Doze horas e 7 minutos, que agora deu uma ajeitadinha, uma melhoradinha aqui no retorno, né? Para que o Josias consiga ouvir. Eu acho que deu uns panos aí nos nossos filmes, daqui a pouco nós ajeitamos, né? Que como eu não trabalho pro lado de lá, né, professor? Daí eu não consigo ver se tem retorno, não tem, né? Melhorou um pouco. Não, mas agora tá. Agora deu boa. Tá certo. É que eu me obriguei a abrir a porta, então eu me fechei aqui dentro, né? Josias,
Vamos iniciar já aqui o nosso bate-papo, né? Sabe que o nosso bate-papo que é sempre bastante introvertido. Vou falar um pouquinho como é que foi as voltas às aulas. Porque semana passada, as crianças voltaram para as aulas, devem estar muito contentes e vocês devem ter muita novidade para contar para nós. Né? Sim, Fortesque e ouvintes, a Secretaria de Educação ela retornou às aulas agora no dia 8 de fevereiro, com alguns transtornos assim, imprevistos do momento, mas na totalidade foi uma volta às aulas tranquila. Os alunos animados pela volta, por voltar às aulas. Algumas das nossas unidades ali que estão em reforma, teve alguns transtornos que a gente pode explorar. E também algumas demora na contratação dos ACTs que está sendo normalizada essa semana. Mas tirando esses detalhes, foi uma excelente volta às aulas. Nós ficamos muito contentes assim com os professores, com essa cobertura, esse apoio aos alunos. Foi feita toda uma interação das crianças nesse novo dia, nesse retorno às aulas, e é uma animação geral das crianças. Eu acho que estava todo mundo esperando e contando os dias para o retorno às aulas. Mas eu sempre digo, né, os pais em casa estão por eles, não precisavam nem parar, né? É verdade. Sempre tem uns memes aí dessas redes sociais que dizem assim, quando é que vai voltar essa aula mesmo? A professora vem buscar essas crianças, ninguém aguenta mais em casa. Então é interessante, as pessoas falam, mas ninguém vive mais sem essa questão da educação. José, já que você tocou nesse assunto, aí vamos bater já no que é mais polêmico primeiro, né? Depois você falar das suas obras lá e falar de tudo que você tem nesse planejamento aí para esse início de ano. O que aconteceu com essa questão das ACTs ali, que o pessoal está se fervendo esse trem? Assim, a mudança na lei dos ACTs que foi feita no ano passado, ela teve como a ideia principal o atendimento à criança. Então, o que acontece dentro de uma escola? No modelo antigo que a gente tinha dos ACTs, ele trocava quase todo mês, trocava de uma sala, né? O ACT, porque ele terminava às vezes em março, abril, maio, junho, outubro, terminava as aulas. E o que acontecia? Lá em outubro, ou às vezes novembro, ou até um pouco antes, a gente não conseguia professor para substituir. Porque ele está muito próximo do final do ano, o aluno ficava sem professor. E nós tivemos uma dificuldade danada no ano passado de substituir professor, por exemplo, em novembro, em outubro, que às vezes alguns alunos teve que ser feito pela própria escola, pelo especialista, a finalização do ano. Então, o que nós propomos, assim, a prefeitura propôs? A mudança da lei do ACT, justamente que ele atingisse a criança, a continuidade do estudo da criança. E nessa mudança da lei do ACT, que todos os ACTs terminaram lá em dezembro, até dezembro o contrato deles, gerou uma demanda muito grande de contratação em janeiro. E o processo de contratação nosso, ele é um pouquinho assim, enraizado de anos num processo muito burocrático. E nós tivemos que se adaptar. Por exemplo, hoje nós tivemos o chamamento de aproximadamente uns 40 professores lá na CEMED. Mudamos o procedimento, que a gente vai mudar isso para o ano que vem. Deu transtornos? Deu, mas não estava previsto, a gente não tinha essa realidade antes, não sabia que ia ser tão moroso o processo de contratação. E hoje esse processo de contratação ele é vinculado aos órgãos de fiscalização do Estado. O sistema IPM não libera enquanto não sair a portaria. Então o professor não pode mais começar a trabalhar e receber retroativo. Então esse trancou assim a rapidez que nós poderíamos dar. Mas o ano que vem eu acho que a gente vai se ajeitar, né? Esse ano a gente já está fazendo através do digital. Hoje foi um dia desses, né, que a gente chamou 40 professores. E antigamente se chamava aos poucos, né? Então a gente está adequando. Então é uma coisa bem pontual, eu tenho certeza que lá na frente vai dar o retorno para as crianças. Josias, com relação a essa questão aqui, surge de tudo que é tipo de pergunta, né? Qualquer tipo de dúvida com relação a essa questão dos ACTs. E mexeu com gente, né? Tem problema, não adianta, isso não tem o que fazer. O pessoal questiona, mas não dá para contratar já, não dá para prever isso lá no mês de novembro, os 2 meses antes, ou tem que ficar em dezembro. É que às vezes as pessoas assim, quando a gente... Nós somos leigos, não temos lei. Essa nova lei ela prevê a gente contratar sempre em janeiro. Mas como a gente tem férias coletivas até o dia 16, então não dá para contratar antes, teria que ter um... E daí o que acontece? Precisa também abrir o orçamento, né, os empenhos, todas aquelas coisas de contratação nova.
Então é coisa burocrática. O que a gente precisa fazer para o outro ano é tornar isso mais rápido, no sentido de chamar, como nós chamamos hoje, por edital, em quantidades no auditório, e essas pessoas escolher a vaga ali e ter 5 dias para entregar a documentação. Antes vinha cada pessoa e cada pessoa tinha 5 dias. Assim, um coletivo que tem 5 dias. Ah, entendi. Agora vai ser feito no auditório e todo mundo resolve na hora. Na hora. Escolhe as vagas e ali entregou a documentação, deu certo a documentação, já está na escola. Ah, entendi. Antes não era previsto isso. Então a gente fez agora, né? Eu visitei Jaraguá do Sul sexta-feira passada para ver o procedimento deles, né? E o doutor Adriano, que é nosso procurador, legalizou essa situação, porque precisa ser legal. E a gente conseguiu, agora a partir de hoje, já está mudando o procedimento de contratação. Ah, isso é importante porque justamente eu vi isso em alguns outros municípios, as pessoas comentavam comigo, reúne todo o professor lá no galpão, eles escolhem a vaga e sai tudo resolvido. E aqui a gente teve, assim, pessoas reclamando que queriam trabalhar mais perto de casa, mas aí não tinha vaga. E de repente, quando pegavam outra vaga, abriu vaga perto da casa. Isso. Aí deu uma conotação assim que tinha esquema, não tem como ter esquema. Não tem, porque assim, às vezes quando uma pessoa ela tem 5 dias para entregar a documentação, ela escolheu uma vaga, ela vai lá na frente e deu algum problema de documentação, não deu certo, ela perdeu, né, aquela vaga abriu, mas não estava aberta naquele momento. Hoje todo mundo junto lá na secretaria, por exemplo, foi distribuído todas as vagas. Pode ser que um grupo daquelas pessoas não consiga a vaga por documentação, alguma coisa que falte, essa vaga vai abrir na semana que vem para outras pessoas, sabe? Ela está seguindo a listagem normal, então a vaga tem que ser naquele momento. Ninguém guarda a vaga para ninguém, não tem como guardar. Não tem como guardar. O que pode acontecer é que lá na frente alguém pegou uma vaga dessa, desiste da vaga, né? Daí se chama uma pessoa e a outra queria. Só que a gente não consegue ficar trocando as pessoas. Não, vai ficar até o mês de dezembro. Não, vai até o mês de dezembro a pessoa tentando ir mais. E como a finalidade da Secretaria de Educação é atingir a criança, melhorar o ensino da criança, está focado na criança. Nós, professores, o que a gente tem que se adequar? Eu já fui professor da CT. Quando a gente está inscrito, está lá na escola dando aula certinho, e já tem que estar de olho nos outros editais da CT e estar se inscrevendo. Porque a gente nunca sabe até quando a gente vai trabalhando. Porque é provisório. Por exemplo, uma professora, por exemplo, pegou a aula hoje, ela tem a previsão dela de ficar o ano inteiro. Mas de repente a professora efetiva que está numa direção, deixa a direção da escola e volta para a turma dela. Essa professora CT ela tem que sair. E daí, se ela não tiver inscrito em outro edital, ela fica sem aula. Então, o professor ACT ele é temporário, não se garante o ano todo dele, porque ele está numa vaga vinculada. O que é vaga vinculada? O coordenador e o diretor eles vão para a direção da escola, sobra essa vaga para ele assumir como ACT. Todas as vagas que não são vinculadas têm que ser de concurso. E tem muita ACT hoje... agora está girando em torno aí de 250, 300 ACTs. Nossa, tudo isso? E nós temos que reduzir, então vai reduzir provavelmente 50 ACTs agora. Isso eu estou contando com os atendentes também. Só o professor ele está, vamos dizer, em torno de uns 150, porque daí ele pega todos os diretores, 50 diretores, os 50 coordenadores já dá 100 pessoas, mais as pessoas que estão lá em tratamento médico, que está, por exemplo, readaptada. Essas pessoas são cobertas com o professor ACT. Às vezes assim são 150 pessoas, né? Isso. Muita gente. É bastante gente. E o Tribunal de Contas ele já pediu para nós se adequar a partir desse ano a redução dos professores ACTs, não os outros cargos, o atendente, auxiliar de serviço. Nesses outros cargos a gente pode ter até 50%, mas no caso do professor é 10%. E assim, e daí nessa modalidade que tu pensa em fazer agora lá, ela chamar o pessoal para o galpão, que é mais ou menos o que acontece aqui na maioria das estados, né? Aí você acha que vai agilizar mais rápido. Isso, hoje a gente já fez isso hoje de manhã, aí durante a semana já vai ser o processo das atendentes, também vai ser nesse processo, e a gente afinou isso com o jurídico da prefeitura, tornamos esse processo legal, e agora vai ser dessa maneira. Eu acho que vai dar agilidade, e esse formato não era previsto antes, por isso dá lentidão. Assim, nos próximos anos isso vai ser corriqueiro, isso vai ser normal já assim? Vai, não tem como mudar. Qualquer isso. Vamos ver que daqui 2, 3 anos, daqui 8 anos muda a administração, né? Isso. Mas a gente está criando essas normativas justamente para agilizar. Então, agora em diante dos próximos editais que forem montados, ele já vai ser montado previsto o dia da escolha.
Então a gente pegou um pouco da ideia de Jaraguá, um pouco da ideia aqui do estado de Santa Catarina, que também faz nesse formato. E também, além dessa modalidade, a gente também tem aquela chamada pública, que quando se esgota a listagem, não tem mais ninguém para chamar e não dá tempo de se abrir um novo edital para classificação, a gente faz chamada pública. A gente também está adotando isso em alguns setores da educação. Isso aí vai ficar tudo tranquilo, né? Vai agilizar mais. Espero que a gente pudesse padronizar isso para ficar sempre normal para todos, né? Porque isso. Não ficar mudando cada vez que muda a noiva tem que mudar o penteado, ou muda a noiva e não muda o penteado, não é assim que está É isso mesmo, mas agora está previsto na lei do ACT de ser anual, então daí fica tranquilo. Então tá certo, ele está participando aqui conosco aqui, vamos ver aqui. Participou o Celcinho aqui, né? Cadê o Celcinho Uribe? Um abraço aí, Celcinho. Boa tarde, amigos. Show de trabalho na cidade. O Sérgio Paloma está por aqui também, né? Valeu, Sérgio. A Cíntia Denise, parabéns ao secretário Josi, estamos acompanhando, valeu. E a mais, parabéns pela entrevista. Nossa cidade está tomando um rumo agora. Obrigado, secretário. O pessoal está legal, obrigado. O trabalho aqui do Josi, está por aqui. Aqui ele está respondendo, me engano, se você chegar, eu fiz uma reclamação na correção com relação ao Mato Preto. Então, boa tarde, Cortez, agradeço o envio. Realmente, sendo uma via estadual, nós não podemos fazer sem autorização do órgão responsável. Então, assim, iremos notificar a eles para que seja realizado o reparo e a sinalização. Isso aqui foi uma reclamação dos nossos amigos lá do Mato Preto. O secretário está vendo ali, correção do Arroio do Lobo, está terrível. Essa questão aqui é o seguinte, né? Claro, não é da parte do Josias, mas só para mim falar um pouquinho sobre esse assunto, antes de fazer o primeiro intervalo. Nós vamos precisar fazer um convênio lá, conversar com o Magrão, ou a Câmara de Vereadores vai precisar notificar o DINFRA ali, para se fazer um convênio entre o Estado e o município para fazer esses pequenos concertos. O que não dá é para deixar essas coisas, né? Porque nós sofremos ali 40 e poucos dias mais, quase 60 dias para o Magrão conseguir fazer, através da obra, limpar uma calçada, porque está dentro do que é a função do Estado. E o Estado, para fazer esse tipo de coisa pequenininha, não tem, nem sei se tem dinheiro, nem sei se tem alguém pensando nisso, em fazer essas coisas lá também. E aí a comunidade acaba sofrendo. Acho que vamos ter que pensar lá, através de alguma coisa da Câmara de Vereadores, para se fazer algum convênio, alguma coisa para fazer esses trabalhos menores, né? Não tem outro jeito, emprestar alguns funcionários, o Estado estabelecer, tipo hoje o Cine também é estadual, mas quem toca são os funcionários da prefeitura, é feito um convênio, né, para poder fazer esses mini concertos, alguma coisa que vai ter que ser pensado nesse sentido. 12 horas e 20 minutos, então, para você que ligou o rádio agora, eu estou entrevistando aqui o secretário Josias, já falou para nós sobre os atendentes, sobre a contratação dos atendentes, dos ACTs, essa mudança na lei que foi feita agora, né, essa adequação, e a intenção é para o próximo ano agilizar e melhorar. Então, com isso, o que eu vou fazer? Vou fazer um intervalo, o Josias tomar uma aguinha, eu tomar uma aguinha, né, o meu convidado, e eu já volto para continuar essa conversa aí, porque o Josias está com a pauta grande e tem muita coisa para mostrar para nós. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Aqui no Compre Mais você encontra as melhores ofertas para sua casa. Confira. Água sanitária girando sol 2 litros 5,49. Desinfetante Supermax 5 litros, fragrâncias 8,99. Pedra sanitária Sanisol 20 gramas, fragrâncias 1,39. Shampoo Palmolive, fragrâncias 8,59. Toalha umedecida Estrelinha com 50, 3,49. Ofertas válidas de 13 a 15 de fevereiro. Compre Mais, o aliado do seu bolso. Compre Mais. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A
notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. (12h23), você que ligou o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias, é claro, na apresentação aqui desse que vos fala, Valmir Fortes, entrevistando hoje o secretário de Educação, Josias, que já falou para nós sobre essa questão dos ACTs. O pessoal aí durante o programa, se for tendo alguma dúvida, vai mandando e o secretário vai responder mesmo. Aqui já tem uma pergunta aqui da Josiane, ela diz, eu quero saber se é o dia todo que trabalha as atendentes. Obrigado, um grande abraço. É uma pergunta, né, aqui na nossa ouvinte. E eu não sei se ela quer dizer o dia todo, porque as atendentes, até o momento, não foi mudado nada ainda, a atendente ela trabalha 30 horas. Essas 30 horas, Fortes, que ela pode fazer, por exemplo, das 7 à 1 da tarde, ou da meio-dia até as 6 da tarde. Então tem os horários ali de 30 horas. Os cargos de atendente são de 30 horas. A prefeitura, ou o município, nós temos a intenção num estudo de passar os cargos de 40 para 40 horas. Então, assim, de 30 horas vai dividindo de acordo com a necessidade de cada escola, certo? Né? De manhã e à tarde, né? Cada professora, se for um caso de CEIM, que a gente é conhecido mais por creches, né? A gente chama CEIM, é o Centro de Educação Infantil, cada professora tem 2 atendentes. Hoje a gente tem uma média de 530 atendentes para 170 professoras. Interessante. O pessoal sempre pede para que tenha mais atendentes, para ter suporte também dentro da escola. Josias, vamos dar início aqui na nossa pauta. Você tem, qual é que é o próximo ponto que quer falar ali? Qual que é o próximo ponto? Nós temos aqui, assim, de 1/3 da hora atividade que nós liberamos para os professores de séries iniciais, que vai do 1º ao 5º ano. Então, para nós, ali foi uma conquista, tanto da Secretaria de Educação, como para os professores e principalmente para as crianças. Esse tempo que o professor tem de preparar a aula dentro da escola aumentou. Isso vai dar um acompanhamento melhor, né, para a criança, e para nós a gente tem mais tempo de estar junto com o professor nesse momento, até a diretora de escola, para favorecer a questão do ensino. Então foi uma conquista, praticamente uns 15 anos, de 10 a 15 anos, os professores estão pedindo, né? O professor da área 2, ali do Fundamental 2, que é do 6º ao 9º, já tinha 1/3 da hora atividade. E agora do 1º ao 5º. E para os próximos anos a gente pretende ir implementando até chegar lá na educação infantil. Também eu vi que sexta-feira, né, o sindicato se reuniu com o prefeito e vai se passar para as atendentes vai se passar um valor um pouco a mais de aumento, é isso, secretário? Não, o prefeito ele propôs ali para todos os funcionários do município 7% de reajuste, 5,29, se não me engano, assim, 5 e pouco que é o reajuste, daí 1,29 é o ganho real. Então passou para todos os funcionários, inclusive atendente, auxiliar de serviço, cozinheiro, todos os professores, qualquer funcionário da prefeitura vai ter esse 7%. Não, no caso das atendentes, o prefeito pediu para fazer um estudo de uma mudança, talvez na estrutura do ensino da educação infantil, onde tem a maior parte dos atendentes, para tentar ver se abre margem para um possível aumento, né, de um ajuste dentro da estrutura. Um exemplo disso, a gente fez o ajuste para a hora de atividade do professor, a gente fez um ajuste dentro da rede para que se liberasse uma quantidade de professor, né, deixasse de contratar um determinado número de professor naquela disciplina para contratar no pensamento computacional em inglês para suprir a hora de atividade do professor. A gente foi interno esse ajuste. Então os professores permitiram esse ajuste e em troca dessa economia que a gente ia gerar, transformamos em hora de atividade para eles. Isso foi um ganho. Isso também teria que ser feito a nível de professores da educação infantil com os atendentes. Tem que gerar dentro da própria estrutura uma reorganização que permita gerar esse recurso dentro, porque da maneira que está hoje, a gente não consegue. É igual eu falei, tem 170 professores e 530 atendentes para o mesmo número de professores. É um número exagerado. Quando eu estive em Jaraguá, eles têm o dobro de alunos que nós, e não chega a 250 atendentes. Tem a metade que nós temos. E eles têm o dobro. No total da rede, eles têm mais de 21 mil alunos. E nós temos 10.800.
E nós temos 500 atendentes. Então esses 500 atendentes, ele pega daquela reserva para os atendentes, tem que ser dividido em muitas pessoas, no formato que está. Então teria que reestruturar a educação infantil, que a gente conseguisse prestar um serviço de qualidade com uma quantidade menor de atendentes. E uma das ideias é transformar o cargo para 40 horas, porque daí isso vai dar mais... diminuir. Então, em vez de ter 2 atendentes por turma, eu vou ter 1 atendente por turma. A gente consegue reduzir, mas isso é uma conversa que a gente vai fazer com os atendentes, né, com o sindicato, com o financeiro do município, para ver a viabilidade disso. Por causa, devido a essa hora reduzida, então aí tem essa quantidade. Isso. E lá em Jaraguá já é mais horas para atender. Isso, lá em Jaraguá eles têm um modelo diferente, como em Mafra também. Então lá em Jaraguá o maternal 1 e 2 eles funcionam em termos de plantões. Então um atendente ela atende 4 turmas ao mesmo tempo. Então ela somente quando o professor necessita de ele sair, o atendente interfere, ou às vezes dá algum problema com a criança, troca de fralda, a atendente ela fica de plantão. Então por isso que eles têm uma quantidade menor, mas a gente não vai por essa linha, a gente não quer seguir essa linha. A gente prefere em São Bento implementar o cargo de 40 horas para o atendente, porque a cada 2 a gente vai ficar com 1 de 40 horas, em vez de ter 2 de 30 que dá 60 horas, a gente vai ter 1 de 40. Essa redução que a gente conseguir é a ideia, né? Isso é uma ideia. Talvez a gente jogue isso para o salário dos atendentes. Interessante. Temos mais participação, deixa eu aproveitar as participações aqui. Xaropinho está por aqui, bom dia, os novos amigos, estamos à escuta aqui na Defesa Civil. O Xaropinho, a Juliana e o Wagner. Valeu, Xaropinho, grande abraço. Legal, um abraço. Sempre muito atento, vamos nossa página na internet. Então está aqui, já foi falado, né? O Leguil perguntou sobre as propostas. Com as 30 horas, foi dito que você falou ali, que é o que o prefeito está negociando com o sindicato lá, né? Isso, nós vamos criar essa comissão e vamos discutir e vamos levar para um estudo financeiro, na verdade. Porque as ideias, por mais que a gente tenha as ideias referentes às atendentes, sem passar por um aval financeiro, ela fica só nas ideias. Tá certo. Aqui quem participou, apareceu também o meu grande amigo Josias, o Joacir Santos. Valeu, Joacir, muito obrigado pela sua participação, uma boa semana também. E a mais já sempre dá uma contribuição, né? Cada cidade dispõe de 2 estruturas, é preciso apenas estudar o sistema e aprimorar dentro da nossa cidade. Obrigado aí ao layout, né? Você falou que o prefeito tem que fazer esses estudos aí que o secretário está dizendo. Hoje, às 30 minutos, Josias, vamos falar um pouquinho das obras, das continuidades que tu tem que fazer esse ano também, né? Isso, as obras da educação, nós seguimos ainda com 9 escolas para entregar até os meados do ano, 5 agora já no início. A gente vai entregar a Belinha Feliz ali na entrada do bairro Centenário, no próximo mês, e vai entregar a Nelise Malon também, e a Pingo de Gente, a previsão dela é junho. Então ali no bairro Centenário a gente vai entregar as 3. Mas a gente tem na Avenida São Bento já terminou, né? O Pequeno Espaço já terminou a obra, só falta a inauguração que vai ser esse mês. Lá em Serra Alta a gente já entregou a Neide, vai entregar agora o Sonho Meu, se não me engano, lá. E a Basilice a gente vai entregar também, a Denise Harms, que já está praticamente encerrando, finalizando. Então são 9 obras que a gente vai entregar aí nesse início do ano. A partir do meio do ano a gente vai começar a licitar outras obras para iniciar, para a gente entregar no início de 2024. Né? Certo. Inclusive, com relação a essa questão aqui, eu estava pensando aqui comigo, né? Agora me fugiu até a pergunta. Deixa eu voltar aqui, olhei para cá, acabou me fugindo. Mas aqui, ó, quem está participando também é o Pascoal. Boa tarde a todos, especialmente ao meu amigo Fortes. Boa tarde para você também, Pascoal, que está acompanhando aí pela live. Mas aqui com relação a essa questão da educação dos nossos alunos, né? Como é que ficou essa questão? O pessoal sempre reclamava, eu ouvi reclamação esse ano das roçadas, tudo tranquilo? Isso, as roçadas é um pedido todo ano, isso acontece. A gente tem uma empresa que ela é contratada pelo município e nós temos uma parcela dessas roçadas. Então, o que está no cronograma? É roçar nos meses que estão em verão, ali, o início da primavera, do outono, é roçar 2 vezes por mês. Só que a roçada ela segue uma sequência, então às vezes está chegando na última escola e para retornar na primeira, a primeira já tem um pouquinho mais de mato. Então eu não consigo pular. E às vezes as pessoas elas ligam, vem aqui na escola. Se eu tirar esse cronograma, eu acabo prejudicando uma outra escola. Então, mas as roçadas estão todas elas funcionando, a gente tem assim a certa dificuldade de
A empresa é porque ela atende não só as escolas, atende os postos de saúde e também as ruas do município. Fortaleza que tem talvez ali o pessoal ali, às vezes fala em questão de salas, o número de alunos por sala. O número de alunos por sala ele é definido numa lei que é chamada Lei do Sistema. E ele tem um limite que a gente pode colocar mais para desdobrar a turma. Um exemplo lá, vamos pegar em um 7º ano, 8º ano lá, que é o limite de alunos lá é 30 alunos por turma. Mas para eu desdobrar aquilo ali, eu tenho que formar pelo menos matriculado lá em questão 36 para desdobrar a turma, para ser 2 turmas de 18. Então, às vezes, as pessoas não entendem que eu não consigo montar uma turma, abrir uma turma com 15 alunos mais. O limite é 18. Isso no Fundamental 2. Quando você vai descendo e você vai chegando ali na pré-escola, que o pré-2 é 25, o pré-1 é 20, também eu tenho que ter essa margem a mais, porque senão não chego no mínimo para abrir. Porque daí o pai, ele tem, dentro do zoneamento, ele tem que procurar outra escola que tenha vaga. Então não se coloca número excessivo de aluno por turma, se coloca aquilo que se permite a lei. Pontualmente, às vezes acontece ter 1, 2 alunos a mais, mas isso é pontualmente. Isso, se pegar, sei lá, a gente deve ter umas quase 450 turmas no total, talvez desses 450 deve umas 10 ou 15 que está fora desse limite. E às vezes algumas pessoas encaram isso, que isso é em toda a rede. Para isso existe o Ministério Público que acompanha, para isso existe nós, a Secretaria de Educação, e tudo é com base em lei. Então não dá para se pregar uma ideia de que as turmas estão superlotadas porque ela está com o número correto. O que não se permite mais, por exemplo, no Fundamental 2, tinha 2 turmas de 15, tem que ser uma de 30, porque daí eu estou contratando mais gente, isso me leva a ter que diminuir o salário dos professores, sabe? Quanto mais profissionais eu tenho com o mesmo bolo dos 25%, não dá. Eu sei que os professores falam, mas é bom trabalhar com 15 alunos, 18, é bom? Mas se eu fizer isso, eu tenho que dobrar quase o número de professores se eu dobrar o número de turmas. Então, por isso que as redes, tanto municipal, o estadual, o estado já adequou isso há anos. São Bento que vinha num formato diferente. Por isso que o professor hoje tem regência de classe, que não tinha. Porque a gente está adequando a rede, a gente está otimizando a rede. Por isso que deu hora atividade para os professores, porque a gente está unindo a rede. Para o professor ganhar aquilo que é de direito dele, ele também tem que trabalhar com o que está correto na lei. Então isso gera muito, às vezes, conflito. Tem alguns professores que estavam trabalhando há anos com 15 alunos na turma, ele quer continuar com 15, se a turma dele teria que ter 30. Então a gente está dentro da lei, colocando o número correto de alunos por turma, dando o atendimento, não está vinculado. A gente acompanha cada turma, o rendimento dos alunos ao número de alunos. A gente tem turmas pequenas que o rendimento é menor que a de 30, isso está vinculado ao trabalho do professor. Então hoje a gente já está estudando e a gente vai implementar o acompanhamento da eficiência profissional. É uma coisa que talvez estava na minha pauta, você não comentou. O que é isso? A gente tem 1.500 funcionários. Desses 1.500 funcionários, cada um de nós tem uma função, está lá descrito o que eu tenho que fazer. E cada vez que eu deixo uma daquelas coisas não está com eficiência, eu gero para a criança que está lá na ponta uma defasagem da aprendizagem, porque não seguiu o procedimento correto. O que a Secretaria está fazendo? Ela está pontuando em 25 itens por categoria e vai acompanhar o professor. Por exemplo, preencher diário é função do professor, mas a gente sempre tem um grupo desses 700 professores, talvez lá uns 50 que não preenchem o diário direito. Daí outra coisa, fazer chamada em todas as aulas. O professor tem que fazer todos os dias, mas tem um grupo que não, às vezes que não faz. Apresentar o planejamento em dia e seguir o planejamento de aula. Tem um grupo que faz diferente, escreve um negócio no papel e faz do outro. O que a gente está fazendo? Pegou esses itens e vai acompanhar tanto o professor, como o diretor, como o atendente, como o auxiliar de serviço, como a cozinheira, para marcar, pontuar, para a secretaria fazer a interferência. Como que ela faz a interferência? Quando ela joga no nosso sistema de BI, que ele rastreia todos essa pontuação, ele começa a identificar para nós, olha, os professores têm problema em planejamento. Eu já sei da secretaria que eu tenho que investir em formação de planejamento. Ou os professores não estão fazendo a chamada, ou a maior parte dos professores não fazem a chamada. A gente precisa fazer treinamento de sistema e ver internet. Então, isso daí não é para policiar o professor, e sim para dar o norte e para nós tornar o processo eficiente. Para o professor ACT, que a gente tem, o ACT é contratado, não tem nenhum acompanhamento dele.
Então, às vezes, a gente tem um professor ACT, é um grupo pequeno, mas que às vezes ele entra, já no outro dia já entra de atestado. Já é direto. Então ele já pega e já no outro dia está de atestado. Então, o que a gente tem que fazer nesse acompanhamento? O professor pode pegar atestado? Pode, sem problema. Mas quando ele retorna, ele tem que fazer revisão dos conteúdos, fazer recuperação paralela, e a gente tem que medir isso. Se o aluno teve aquele período que ele estava sem o professor dele, ele ficou sem, e se o professor repôs aquele conteúdo. Se nós não tiver esse parâmetro, a criança que sai com a defasagem de aprendizagem. Porque às vezes o professor ficou, ele pegou, no ano inteiro ele faltou a metade dos dias de trabalho, e essa metade ele não repôs para o aluno. Não em forma de horário, mas em forma de conteúdo, reorganizou. Então a gente precisa ter mecanismo que a gente possa também para o professor ACT dizer, olha professor, até passou 2 meses, desses 2 meses já faltou a metade, e você não colocou em dia, não fez recuperação paralela dos alunos, você não serve para os nossos alunos, não é para o Josias, não é para a CML, não serve para a criança que está lá, porque o pai quer que a criança aprenda. E quem é responsável? É o professor, é o diretor, é o especialista, é eles que executam as tarefas de educação. Esse acompanhamento é para dar eficiência na rede. Então não tem nada de punitivo, mas sim de orientativo. Agora, se tiver excesso, ele também é como um documento para nós, porque a gente precisa acompanhar. Então os professores, os diretores precisam olhar isso como de maneira positiva. São ferramentas de gestão, não é punitivo e sim orientativo. Que interessante, né? Acabou que entrar um dia por dia pegar testado. Acontece, do nosso grupo de professores, assim, dos 100%, vamos dizer assim, que gira em torno ali de uns 10, 8%, que é frequente. É uma média de 150 a 200 atestados por dia que a gente tem. Agora a gente não tem, a gente tem esse parâmetro do ano passado. Agora a gente começa a acompanhar novamente para ter essa ideia. Então o que a gente precisa pensar? É na criança. O professor pode estar doente, mas só que se ele fica doente, ele precisa voltar para as suas aulas, que é de responsabilidade dele, e não da especialista e não da escola. Quem é dono da matéria é o professor. O resultado da aprendizagem do aluno é do professor, não é da escola. Então a gente tem que cobrar do professor, porque é ele que é remunerado todo mês, e assim é o especialista, o diretor, o atendente, todos nós. Vamos fazer um pequeno intervalo, a conversa está boa, Josias, a pauta é grande. Antes do intervalo, vamos fazer aqui vamos registrar as participações. A Terezinha, a líder de governo e vereadora Terezinha Maria Divas, diz o seguinte: boa tarde, equipe da Secretaria de Educação muito comprometida. Muitas conquistas foram alcançadas, parabéns a todos os profissionais da pasta. Aqui o Pascoal Miranda, fico aqui imaginando se o ministro da Educação de Bolsonaro fosse o secretário de Educação de São Bento do Sul, seria o caso. Então, esse Pascoal Aqui temos também o vereador Darlan, que diz o seguinte, né? Boa tarde, tenho visitado as unidades de educação de São Bento do Sul e vendo com os meus próprios olhos, as reformas estão proporcionando um ensino moderno e informatizado. Alunos e professores no mesmo nível de escolas particulares. Parabéns. Eu acho que depois eu vou até complementar ali a fala do vereador Darlan com a disciplina que a gente colocou de pensamento computacional, mas pode ser depois do intervalo, Fortes. Pode ser. A mais está aqui, são explicações do secretário, né? Tudo precisa ter planejamento, é verdade. E a Lemir, sim, só falta valorizar o humano, as atendentes. Isso, eu concordo também. E o Brandes Léo é o seguinte: a equipe de educação, junto com nossos representantes do executivo, estão todos de parabéns. Vamos então fazer o intervalo, a gente vai tomar aquele golinho de água, e eu já volto aqui para a gente continuar, né? Quais são os pontos que eu vou tocar depois, essa questão dos... Pensamento computacional, essas matérias. Eu acho que o transporte escolar existe hoje por causa da licitação que vai acontecer, eu acho que é importante. Importante esse assunto também. Vamos ao intervalo e já voltamos. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... É hora de dar uma turbinada no seu carro com escapamentos Gizmodo. Escapamentos originais, esportivos e projetos especiais. Com escapamentos Gizmodo, você terá um som mais potente e performance aumentada. Também trabalhamos com pneus, suspensão, freio e na promoção pneu A13 Pro, R$305. Montado e balanceado. Confira escapamento Gizmodo na rua Antônio Gizmodo, fone 3634-1380. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9.
Você está ouvindo Liberdade Notícias. 12 horas e 42 minutos. 12 horas e 42 minutos. Aproveitar para mandar um abraço para a mãe que está em casa me ouvindo. Né? Quem participou também foi a Rosália. Boa tarde, estou assistindo. Valeu, Rosália, muito obrigado. No WhatsApp aqui, o Rivair está por aqui. Boa tarde para você também, Rivair. Grande abraço. E participou às 11h44. Eu esqueci do Riva, né? O DJ Clipe Copiçado também está por aqui. Ele está na audiência, 87 pontos no carro. Né? Isso é bonito. Né? E claro, né? Quem está ouvindo comigo também, deixa eu ver quem é que está aqui. É o. Não está aqui, não tem o nome, né? Mas enfim. Então, os auxiliares de serviços gerais também poderiam ser valorizados. Nada aconteceria se esse povo não estivesse no ambiente sujo. Ah, é a Maria que participou aqui, né? Tá certo. E a Simone também, na escuta desde o início. A Simone está aqui, tá ouvindo, né? Está aqui prestando atenção. Legal. Vamos para frente aqui, Josias. Então, vamos assim, já falou aqui vários pontos importantes, né? E um ponto que você quer entrar agora é nessa questão da grade curricular com aulas de pensamento computacional. Vou explicar um pouco para o nosso ouvinte o que é isso. E depois aí vamos para o transporte escolar, que é importante também, com essa questão da mudança na licitação. Afinal, aquela mudança, eu digo uma coisa, eu vou tocar nesse assunto. Eu participei daquela audiência pública, eu não vi muito futuro, mas para discutir depois. Né? Vamos falar sobre a grade curricular, depois nós passamos ali para o transporte escolar. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, então. Pessoal, então a disciplina de pensamento computacional, ela vem para uma nova realidade que é mundial, que é de você implementar a tecnologia dentro das escolas, justamente para favorecer as crianças lá no futuro. São Bento do Sul deu um passo antes que isso se colocasse dentro da grade nacional. Então era para ser colocado esse ano, não foi colocado, nós em São Bento do Sul a gente se antecipou. Do 1º ao 5º ano, então vai ter a disciplina de pensamento computacional. Isso, o pensamento computacional, ele envolve também a parte de lógica e também a parte de programação e de robótica. Então, no 1º ano e 2º ano é mais a parte de lógica, de formar o pensamento lógico da criança, estruturar, e a partir do 3º ano, 4º e 5º ano, ele entra na programação e robótica. O que São Bento quer com isso? Que no futuro a gente cria a cultura tecnológica na mente das crianças. Então lá no futuro, quando daqui passar uns 10 a 15 anos, essas crianças que nós forem crescendo, ela vai ter uma atração pelo lado da robótica e programação. Que dentro de todos os sistemas que vai ser criado no futuro, de profissões, a maior parte delas são relacionadas à tecnologia. Então São Bento do Sul está dando um passo, está se adiantando, e no próximo ano a gente começa a colocar do 6º ao 9º, para nós criar essa cultura tecnológica. Essa cultura tecnológica vai favorecer São Bento daqui 10 a 15 anos. Quando essa criança estiver lá no ensino médio e depois na faculdade, ela vai ter toda uma atração pela parte tecnológica, e ela vai fazer o quê? Ela vai procurar cursos, ela vai ser programador, ela vai lidar em robótica, ela vai trabalhar à distância, que é essa modalidade de programação não precisa estar no ambiente. Já tem gente em São Bento que trabalha em outros países. A gente tem um exemplo de um funcionário nosso, que era o Marcelo, que está trabalhando de casa em um outro país, ele saiu da secretaria. Então isso vai criar um atrativo de empresas para São Bento do Sul. Então a gente está alinhando junto com a parte do município e das empresas, criando essa característica para São Bento, para nós ter profissionais de ponta e não só profissionais de força física. Então a gente aposta muito nisso. A gente tem o apoio do prefeito Tomazini, ele foi o primeiro, disse assim, não, a gente mostrou para o prefeito, isso aqui vai dar resultado futuro. Então lá na frente a gente vai ter retorno no município de outras empresas, de outras profissões que a gente não tem hoje. Então foi um ganho muito grande essa aprovação da disciplina de pensamento computacional. Veja que nós estamos saindo da vanguarda, né? Estamos preparando os nossos adolescentes, as crianças, estão sendo preparados para o mercado de trabalho. Isso é muito importante. Hoje é complicado o pai tirar do bolso uns 800 ou 800 reais para a pessoa ter um mínimo de noção de computador, né? Desligar, essa questão ensina isso, né? Isso, ali a gente está tirando a situação de usuário. Por exemplo, quando a gente pega um celular, a gente opera ele aqui.
mas o funcionamento, a estrutura, a programação dele a gente não mexe. A gente só é usuário de um aparelho. Então o que a gente quer é que o aluno entenda essa lógica que existe por trás de programação, que é na hora, claro que ele não vai fazer nenhum dentro da escola do 1º ao 5º ano, nenhum sistema para um celular, mas ele vai entender o funcionamento e vai interagir tanto da parte física como também da parte de programação. Então a gente quer criar essa cultura. Isso se forma na escola. É igual nós, quando eu estive na escola, quando pequenininho, eu gostava muito do esporte. Por quê? Eu queria ser professor de educação física. Por quê? Porque eu ia nas escolinhas, depois da escolinha lá eu quero ser professor de educação física. Quando a gente colocar esses alunos na aula de programação e robótica, lá na frente ele vai ser engenheiro programador, um engenheiro, vários tipos de engenharia. A gente vai atrair para São Bento. Então isso se desperta na escola. E São Bento do Sul está saindo na frente. Interessante. Outro ponto, e como eu disse, vai reforçar essa questão das pessoas entenderem um pouco. Tem hoje, o aluno sai da escola, sabe passar o e-mail, né? Isso mesmo. Não sabe ligar no computador, né? E assim, a tecnologia nós colocamos dentro das escolas laboratórios móveis que chamam com os Chromebooks. São aparelhos super rápidos da época que dá vamos dizer, essa ferramenta para o professor. Então, para ele colocar tanto a programação como a robótica, tem que ter equipamentos. Não dá para simplesmente criar matéria teórica. Então, tem que ser prático. Isso a gente já tem esses equipamentos. A gente já adquiriu no ano passado lá todos esses laboratórios móveis. A gente substituiu o laboratório fixo por um laboratório móvel. E começou a treinar professor. Quem vai trabalhar com pensamento computacional precisa ser treinado. A gente não tem formado em informática, licenciatura. A gente treina os professores da rede. Porque é alguma coisa assim, se um aluno consegue aprender, que está no 1º ou 5º ano, o nosso professor também consegue desenvolver técnicas pedagógicas para se atingir o objetivo, que é a programação e robótica e o pensamento computacional. Luiz, vamos falar um pouco sobre esse transporte escolar? Sim. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal entender. Hoje, se você esteve lá naquela audiência pública, eu também tive, né? Minha impressão não foi muito boa daquilo lá também, mas enfim, né? É o que temos com os outros. E foi levantado esse debate com relação a essa questão do transporte escolar. Como é que fica essa questão da escola, da Secretaria de Educação, dos alunos? Eles vão partir do campo do C, né? Porque não se sabe o que vai acontecer se alguma outra empresa credenciar, se houver uma mudança, porque pelo que eu vi ali, da forma que foi configurado, dificilmente alguém vai se cadastrar para poder operar esse processo aqui em São Bento do Sul. E eu já estou chegando num ponto, eu digo uma coisa, eu falei da UNI, eu fiz o último comentário, acho que vamos ter que, a prefeitura deveria comprar não sei se pode isso, mas como é que se diz, absorver essa empresa, transformar numa empresa pública, porque senão o tipo que está indo não vai funcionar. Acho que para funcionar o transporte público teria, mas isso é a opinião pessoal minha, né? Estou vendo que deveria se pensar seriamente em transformar isso aí numa empresa pública. Mas vamos falar especificamente do transporte dos alunos. Então, o transporte escolar hoje ele é vinculado ao transporte de fornecimento de passes para as crianças. E como está indo para uma licitação, tudo que a gente fazia até hoje vai mudar. Então, o que acontece agora com a nova licitação? Devido às novas regras do CONTRAN, eles não podem mais transportar o aluno abaixo de 12 anos se não for um ônibus específico. Então, como essa regra não tem, então o que acontece com a Secretaria de Educação? Ela tem que ser colocada em prática. Então, o que a gente faz? A gente pega a lei federal, que diz que o transporte é somente fornecido para as crianças que estão além do raio de 3 km da escola. Aqueles que estão dentro dos 3 km não têm direito pela lei federal. E tem algumas exceções se for colocado numa lei aqui municipal. Para quem está dentro dos 3 km tem que ter características, por exemplo, assim, passar BR, rua sem acostamento, alguns casos desses. Mas não está regulamentado com nós. Então, independente se a empresa vai ficar mesmo, vai trocar as empresas, nós precisamos fazer essa adequação. Hoje à tarde a gente vai fazer uma reunião com o secretário de administração, mais a parte jurídica do município, para dizer que nós precisamos, independente da empresa, fazer essa adequação aqui em São Bento. Isso vai interferir diretamente na quantidade de passes que a gente libera hoje para os pais. Porque o pai ele precisa entender que existe uma regra, que a regra não é do secretário Josias, do ACMER ou do prefeito. É uma regra que existe federal, o limite de 3 km.
Ali está garantido por lei. Dentro dos 3 quilômetros é que é o problema. Se a gente libera sem um dado, ou alguém que oficializa, uma comissão dizendo alguns critérios, a gente está criando um benefício, tirando do dinheiro do transporte escolar e está cedendo de maneira errada. Isso pode dar problemas para a administração. Então a gente está fazendo essa adequação, já que é um sistema que vem praticamente desde 1996, esse fornecimento de passe, e nunca ninguém mexeu. Porque alguma coisa que o pai vai ter que dizer assim, ó, pai, você não tem direito, porque você está além dos 3 quilômetros. Ou você não pode pegar, você tem uma escola perto da tua casa, se matricula lá numa outra longe para você ganhar o passe. Não pode isso. Porque você tem vaga próximo. Então você não pode gerar esse custo para o município. Então a obrigação de nós fornecer o transporte, ela tem regra. E às vezes os pais não entendem isso. Ele acha, eu sempre tive o passe. Poxa, eu sempre tive o passe porque era uma regra que estava sendo adotada e ela não era acompanhada. Hoje os órgãos de fiscalização estadual e federal, eles querem que a gente coloque isso dentro de um sistema chamado SET, que agora é uma plataforma do governo federal, obrigatória de a gente colocar, lançar o aluno e a quilometragem para nós justificar o porquê dar o passe. Porque esse dinheiro vem do governo federal, uma parte dele é uma parte do município. Então, se eu dou um passe fora da regra, eu não posso criar um benefício. Eu não sou a pessoa que eu acho que você merece. Não, tem que ter uma comissão, tem que ter a regra. E alguns pais estão acostumados com esse formato e provavelmente isso vai dar algum transtorno, mas vai ter que ser adequado. E é uma questão justa, né? Veja que 3 quilômetros, 2 quilômetros, 1,5 km para você ir a pé, não é fora da realidade. Para o pai levar também, não tem quem acompanhe. Nós andávamos 1,5 km para a escola a pé, não tinha problema nenhum. Isso. Não, na nossa época não tinha transporte. Nós ia de bicicleta e se virava nos 30. Só que hoje o que acontece? O 3 km é a regra. Dentro dos 3 km, de 2 km, 1,5 km, 2 km, daí tem alguns casos específicos. Por exemplo, a criança vai andar do lado do asfalto, na BR. Daí já é um outro caso, mas não é o secretário que diz, tem que ter uma comissão que diz. A criança se machucou, por exemplo, lá e o ônibus passa na frente e ela vai ficar 2 meses engessada a perna, vai pegar o ônibus. Tem alguns casos que se abre as exceções, mas ela tem que ser abertas as exceções com base em lei. E nós não temos essa lei hoje em São Bento. Então a gente vai discutir para mandar essa lei para a Câmara, justamente que abra essa brecha para a gente ficar dentro da legalidade. Porque hoje a gente está na ilegalidade. Quando esse programa 7, nós colocar as crianças lá dentro, o sistema do governo federal vai acusar. Você está dando um passe para alguém que não merece. E não merece não, que não tem ilegalidade. Eu tenho que ter uma outra lei para dizer assim, lá dentro do programa, que essa criança está sendo atendida devido à lei municipal, número tal, que ela... Tem que ter a justificativa, né? Tudo isso hoje precisa de uma justificativa. Justificativa. Por isso aquela questão, que eu agradecer mais uma vez o Magrão e o pessoal da equipe da Obras, foi de limpar ali na BR-280, na rodovia Pedro Baio, né? Quando caiu aquela terra sobre a calçada, porque é um local onde passa as crianças, um local que elas não precisam entrar, aí não vai andar do lado do asfalto, vai andar na calçada. Já foi feito, já foi uma conquista antiga do bairro ali. Eu lembro que na época nós conseguimos, na época do prefeito Fernando Malon, através do deputado Mauro Marido, era uma reivindicação antiga do bairro, sabe? Quando nós fizemos algumas reuniões na casa do espaço, fizemos reuniões lá com o pessoal da comunidade para conseguir isso aí. Teve gente que até se propôs ajudar a pagar uma parte do concreto. E no fim conseguiu lá aquela verba a nível de fundo federal e deu certo, sabe? Então, quando a gente vê essas estruturas, tem que pensar justamente nas pessoas que eu subia por lá. Não era que justamente aquele morro, mas na época era uma estrada de chão, mas eu subia por ali, não tinha acostamento, não tinha nada. Então abria batia o sinal da televisão, que era aquela boiada morra abaixo, né? E de manhã aquela boiada morra acima, porque tinha que subir aquele trem lá naquela estrada de chão. Então a gente tem que cuidar, tem que ter esse cuidado, sabe? E dentro desse, que você colocou com relação à questão dos passos, é verdade. Às vezes as pessoas elas querem muita comodidade. Entendeu? Se você tem condições, as escolas você tem acesso, né? Você tem calçada, tem como chegar lá, tem medidas de segurança, durante o dia, é claro, não é uma questão durante a noite, não, aí para que vai ter esse custo, para que vai dar esse custo maior aí, seja para o governo, seja para o município, seja para o estado, o dinheiro pode ser investido em outra área, né, para dar mais. E fortalece que São Bento do Sul investe, assim, entre a verba que vem estadual, federal e do próprio município, esse ano está para investir de 4,5 a 5 milhões em transporte escolar.
é um recurso muito alto. Então, esse recurso que a gente dá para a pessoa que não tem o direito, a gente acaba tirando da sala de aula. Porque era um recurso que nós podia estar reformando a escola, a gente está jogando e passando para aquele que não tem a previsão de lei. Então o pai tem que olhar assim, que não é a previsão de lei, a gente trabalha com a justificativa, para justificar alguma coisa tem que ter lei. Isso o pai tem que entender. E às vezes tem pais que têm a condição de levar e eles ficam, às vezes, superlotando o ônibus, porque às vezes ele coloca todas as crianças no mesmo ônibus. Hoje a gente leva as crianças dentro dos 3 quilômetros. E a gente precisa legalizar isso devido à força que tem nesse sistema que vem do governo federal. Então os pais precisam entender, não é o prefeito, não é o Josias, é a legalidade. E algumas exceções precisa ter, mas isso daí passa pela Câmara, que a gente vai tentar conversar hoje com o jurídico, com a secretária de administração, e com certeza a empresa que ganhar essa licitação, ela vai ter que ficar com uma parte em passe e outra parte na situação de transporte exclusivo, que no caso é dos pequenos, né, abaixo de 12 anos. Bom, tá certo, a Karen participou também do Conselho de Direitos das Mulheres, é o seguinte, ela tinha feito um questionamento sobre as crianças que atravessam a BR, mas daí você já tinha acabado de responder a pergunta dela aqui. Muito obrigado pela Karen, está sendo muito atento também a tudo o que vem acontecendo aqui da vereadora Karen, o que acontecendo aqui do autojornalismo. A vereadora Carla também está participando, né? Vereadora Carla, boa tarde, que bom ouvir o secretário Josias. Parabéns pelo programa, muito obrigado. A vereadora Carla agora é a presidente da Comissão de Educação, né? A gente até vai pedir para ela, depois que a gente formalizar alguma ideia, que ela acompanhe também, para ela poder defender junto à comissão de vereadores que fazem parte da educação lá essas ideias novas aí, que às vezes dá um pouquinho de transtorno, mas precisa ser feito, sabe? E a vereadora Carla já esteve fazendo algumas visitas em escolas, já esteve se inteirando. Até o ano passado era a vereadora Zuleika, que ela fez esse papel assim bem profissional, ela teve em contato com a secretaria, só que agora ela está na presidente da Câmara e entrou a Carla agora como presidente da comissão. Então a gente está fazendo também essa transição dessas duas ideias, mas a vereadora Zuleika também auxiliou muito até o ano passado na Comissão de Educação. Nos dias para finalizar agora, sábado, teve formação do plano de gestão escolar, né? Com mais de 12 unidades escolares. Vamos finalizar com essa então? Isso, agora a gente está colocando mais 12, então a gente já tinha feito, se não me engano, de 15 unidades, agora mais 12, vai para 27. Até o final do ano a gente quer zerar todas as escolhas de diretores das escolas. Então são mais 12 unidades e daí na sequência, eu acho que já em abril, já abre mais 12 e vai até nós finalizar no final do ano. As únicas que a gente não está colocando agora para fazer o plano de gestão são as escolas integrais, porque lá a gente está tentando encontrar o formato ideal, mas todas as outras vão passar pela escolha. É uma decisão do prefeito. O prefeito tinha essa ideia de fazer a escolha do diretor do plano de gestão pela comunidade, a gente implementou e a gente fica muito feliz. A gente está tirando da escola a questão política, a indicação política do secretário. E é claro que vai dar mais responsabilidade para o diretor. Então hoje o diretor ele é responsável pela escola e às vezes também ajudar nós a responder assim, às vezes um questionamento do Ministério Público, o diretor também responde porque ele foi escolhido, sabe? E nesse momento, quando nós colocamos a gente acaba dando toda essa proteção, vamos dizer, e lá vai ser o diretor mesmo. Então tem alguns casos assim que vai melhorar em muito e também vai aumentar a responsabilidade do diretor da escola. 3 horas e 1 minuto, muito obrigado, Josias, agradecer a sua participação aqui, já para anunciar desde a semana passada para essa entrevista, né, que veio falou aqui sobre o início das aulas da rede municipal, que iniciou aqui dia 8 de fevereiro, falou aí sobre o edital de convocação dos ACTs, estava com essa polêmica, né, explicou essa mudança da lei, deu uma boa notícia sobre os 1 terço da hora de atividade, que foi importante também nessa entrevista, e claro, né, fora o reajuste que o prefeito está pleiteando para 7%, dando mais um reajuste no Vale Alimentação, que também o sindicato já deu ampla divulgação aí na semana passada. Então tá aqui, agradeço mais uma vez. E claro que sempre abertas as portas para o secretário vir até a Liberdade. Eu agradeço, Fortes, agradeço aos ouvintes, também o setor de educação. A Secretaria de Educação ela é bem ágil, ela tem uma equipe bem competente ali. Todo dia a gente está trabalhando. Eu acho que no resultado final, lá quando nós chegar em 2024, que nós fizemos até agora, nessas mudanças de lei, adequação para o professor, para as crianças, eu acho que a gente está resolvendo assim, umas demandas de pelo menos de 10 a 15, 10, 15, 20 anos, dependendo a situação.
mas a gente tem essa secretaria bem ágil. E eu acredito muito que a gente é possível a gente mudar, é só otimizar. A gente precisa acreditar que para melhorar nós precisamos também dar outra parcela. Então isso vai muito da comunidade, a questão do transporte escolar é uma delas, a quantidade de alunos por sala, os professores, de se permitir a readequação para que o sistema funcione com eficiência e também valorize a questão profissional do professor e do atendente. Às vezes a pessoa não se dá a condição de mudar, mas exige alguma coisa que não é possível. E daí isso se passa de 10 a 15 anos. Então a gente está readequando. Então confia em nós, a gente acredita muito na Secretaria de Educação, eu acredito muito na vontade do prefeito de auxiliar a Secretaria de Educação. Ele, das secretarias, eu tenho certeza que se não for a primeira, é a segunda em atendimento e em confiança das nossas estratégias. Então todos esses aumentos de professor, aumento de carga horária, de hora-atividade, aumento de salarial, a questão do piso que teve anteriormente, se não tivesse um prefeito comprometido, a gente também não teria conseguido avançar tanto. Então eu peço para todos assim a confiança. A gente vai até o final de 2024, do ano que vem, eu tenho certeza que no final desses anos a gente vai deixar um histórico positivo na educação de São Bento. Muito obrigado a todos. Valeu, Josias, reforçando que as mudanças vêm através de força de lei, não por vontade política. Isso mesmo. Tem a vontade política de implementar, mas a questão também é a força de lei. Isso mesmo. Josias, mais uma vez, muito obrigado. Você que está ouvindo, fique agora na programação da Liberdade. E eu volto amanhã com mais um Liberdade Notícias. Grande abraço, até lá. Aí melhoras com o Almir, né? Você se tentou de moto, não pôde vir hoje de manhã, mas que assim que melhorar já volta aí para o comando aqui das manhãs da Liberdade. Grande abraço e até lá. Eu acho que foi bom, né, Futas? Você ouviu Liberdade. É só encerrar a live aqui, né, secretário? Grande abraço, secretário Josias Porteschi, e até a próxima live.